continuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. E eu espero que esse é o seu sentimento hoje, que estás feliz em estar aqui, porque é o teu desejo de aproximar-te de Deus. E Ele é um Deus que deseja ser conhecido. Ele é um Deus que é próximo. Um Deus que deseja derramar as suas bênçãos, a sua paz nas nossas vidas. E então, estão no lugar certo esta manhã. Vamos orar, vamos cantar, vamos ouvir o ensino e a pregação da palavra de Deus. Estamos juntos em comunhão hoje. E é bom estarmos assim. Bom é aproximar-me de Deus. Neste momento, quero encorajar-vos a respirarem fundo e virar a tua atenção para Deus e a sua palavra. Muitas coisas que podem nos distrair, podem nos preocupar, mas neste momento Deus quer todo o teu entendimento, todo o teu coração, todos os teus pensamentos. Então convido-te a inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos e neste momento de silêncio, pede Deus, quero me aproximar de ti hoje. Está bem? Vamos estar em silêncio por um breve momento e em oração. Nosso Deus e nosso Pai, os nossos corações desfalecem muitas vezes. Procuramos respostas, ajuda, força. E, Senhor, Tu és um Deus que convidas-nos a correr para Ti, para tudo o que precisamos. E hoje Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa força, a nossa rocha, o nosso refúgio. Tu és o bom pastor que conduzes as tuas ovelhas para verdes pastos, para águas tranquilas. E também estás conosco no meio do vale da sombra da morte. Senhor, hoje eu oro que Tu possas preparar na nossa presença hoje um banquete. Que Tu possas encher o nosso cálice até que transborda. Que as Tuas promessas possam hoje refrigerar e encorajar e animar os nossos corações abatidos e distraídos. Senhor, sê conosco. Senhor, há muitas pessoas que chegaram aqui hoje, possivelmente todos nós, com grandes necessidades. Mas Tu és um Deus que é mais que suficiente. Tu és a fonte de toda a bênção. Tu és a fonte inesgotável de delícias, Senhor. E então, Senhor, hoje, vem e cuida das nossas almas. E oro, Senhor, que neste momento de adoração cada um de nós, possamos responder com a resposta do qual Tu és digno. Senhor, ajuda-nos a não responder com indiferença, mas com alegria, com confiança. Oro, Senhor, que Tu possas unir os nossos corações, as nossas vozes em adoração a Ti. Oro, Senhor, que Tu possas, no nosso meio hoje, fazer a Tua obra de avivamento. Que Tu possas andar no meio do nosso encontro aqui hoje, que Tu possas convencer-nos do nosso pecado, dirigir-nos para caminhos de justiça e restaurar em nós a alegria da nossa salvação. Senhor, entregamos esta hora nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos adorar a Deus hoje.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 68, de 1 a 6, depois de 17 a 19, todos em conjunto, amém? Levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Agora 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor Deus está entre eles, como o Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler aqui, bendito seja o Senhor. O próximo. 19, isso. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Irmãos, Deus tem dado muitas coisas para nós, tem nos abençoado, tem provido, tem dado alimento. Se Deus tem feito isso por você, louve a Ele, cante a Ele. Não é? Então, vamos então cantar que Deus é santo e santo para sempre. Amém? Muitas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação,
exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Amém. Verdadeiramente, Deus é digno. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas surgiram através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E embora ele existisse na forma de Deus, ele não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser alcançada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, sendo feito à semelhança dos homens. Sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. E embora nós tenhamos sido anteriormente alienados e hostilmente envolvidos em más ações, no entanto, ele agora nos reconciliou em seu corpo através da morte, a fim de apresentar-se diante dele, santos e irrepreensíveis. Por esta razão, Deus o exaltou muito e deu a ele o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e as criaturas vivas e os anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, para receber poder e riquezas e sabedoria e poder e honra e glória e bênção. Verdadeiramente Jesus Cristo é digno. Amém. Amém. Vamos cantar então, digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai,
preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pode se sentar. Diz em Atos capítulo 4, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este é o nosso desejo. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja de oração e uma igreja onde saímos para proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas que Jesus salva. Mais uma vez quero dizer a todos que estão muito bem-vindos aqui hoje, bom estarmos juntos. E antes de orar, quero só dar algumas notícias da igreja e encorajar-vos a orarem pela nossa igreja e por tudo que desejamos fazer enquanto povo de Deus. Se Deus quiser, esta semana, esta sala vai sofrer várias melhorias. E essa sala que está aí, o antigo berçário, vai ser demolido e vamos fazer vários outros trabalhos aqui. E então, no próximo domingo, vai parecer um pouco diferente e acho que a obra não vai estar completa no próximo domingo, mas é bom, precisamos de mais espaço, mais lugares, e então isso vai ser uma benção. Também quero encorajar-vos a orar pelas nossas novas casas de banho, que estão prontas, mas que ainda aguardam alguma aprovação da Câmara em relação a ligar à rua. E então ora por essa situação complicada, mas Deus está no controlo e sabemos que Ele vai nos ajudar. E no fim do culto vou falar mais sobre isto, mas mais 4 irmãos da nossa igreja, esta semana vamos numa viagem missionária. E então é bom ver a obra do Senhor aqui nestas instalações, mas a obra de Deus não é só instalações, é também ir e pregar o Evangelho para todos os povos. E então tudo isto é possível porque nós somos uma igreja que valoriza a proclamação da palavra de Deus e uma igreja que é generosa. E tudo o que vamos fazer, quer com as instalações, querem levar o Evangelho para outros lugares, precisa a generosidade da nossa igreja. E este ano estamos no ritmo para ser o ano em que mais ofertas vamos dar enquanto igreja. Mas precisamos ser fiéis, precisamos procurar cada um de nós fazer a nossa parte. Nem todos nós podemos dar muito, mas todos nós podemos dar consistentemente, com alegria nos nossos corações. Todos nós podemos ser generosos com aquilo que Deus tem nos dado, quer com 100 euros, quer com 10 mil euros. Eu não sei a tua situação financeira, mas todos nós que conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos procurar sermos fiéis em contribuir para a obra do Senhor. Então, a igreja, quero dizer, sou tão grato por fazer parte de uma igreja generosa e quero encorajar-nos a continuarmos a sermos generosos para a honra e glória do Senhor. Então, vamos orar pela nossa igreja, por estes motivos e outros. E então, igreja, ora comigo neste momento, junta o teu coração comigo, ora pelos irmãos que estão à tua volta, ora pelos trabalhos que queremos fazer e procura, neste momento, como diz aqui, estar cheio do Espírito Santo, orar com alegria no teu coração para anunciar a palavra de Deus. Pai nosso, damos-te graças pela tua bondade nas nossas vidas, pela forma que tens sido tão generoso para a nossa igreja. Vez após vez, tu tens sido fiel para a Igreja Batista do Montijo.
E, Senhor, nós queremos simplesmente neste momento te agradecer. Queremos te agradecer por este local onde podemos congregar, onde podemos estar bem e juntos e desfrutar de bons momentos de comunhão. Senhor, damos-te graças por esta bênção e, Senhor, pedimos também que possamos ser bons mordomos deste lugar, deste espaço, destas instalações. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Queremos que este lugar seja um lugar digno, um lugar onde a tua glória é um reflexo aí visto. Então, Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos nas instalações desta igreja, com a demolição, com as casas de banho, com as outras obras que queremos fazer. Senhor, queremos fazer isto com o teu poder, com a tua força. Orienta-nos, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, oro também que possamos ser uma igreja que saia destas portas, que evangeliza, que procura nos nossos bairros, na nossa cidade, a falar de Ti, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. Senhor, ajuda cada um de nós, onde tens nos colocado, a fazer a nossa parte. Ajuda-nos a termos corações missionários. E, Senhor, oramos que Tu possas salvar mais pessoas, que esta igreja possa ver cada vez mais almas alcançadas com o Evangelho. E oro, Senhor, Tu nos mandas a ir até os confins da terra. Então, Senhor, esta semana nós vamos fazer exatamente isso e pedimos a Tua bênção sobre esta viagem. Orienta-nos, Senhor, e protege-nos e que os materiais que estamos a levar possam chegar bem a esse local. Senhor, oro também que Tu possas proteger esta igreja do maligno, dos ataques de Satanás, da indiferença, da incredulidade, da divisão. Senhor, somos um povo frágil, somos uma congregação que precisa tanto de Tua proteção nas nossas vidas individualmente e também corporalmente enquanto a Tua igreja. Então, Senhor, protege-nos, guarda-nos de ir no caminho errado, guarda-nos de depender em nós próprios, guarda-nos, Senhor, dos ataques de Satanás. Senhor, protege-nos, dá-nos força e guia-nos, Senhor. E oro, Senhor, hoje por cada família que está aqui representada. Estamos, Senhor, a falar sobre famílias, como ter paz nas nossas casas. E, Senhor, oro que Tu possas derramar a Tua paz nas nossas casas, nas nossas famílias. Senhor, oro para casamentos fragilizados, que Tu possas guardar. Oro, Senhor, por crianças ou filhos crescidos que estão desviados ou longe de Ti, Senhor, que Tu possas alcançá-los com a Tua graça e com o Teu amor. Oro, Senhor, por aqueles que estão sozinhos ou à procura de orientação para as suas vidas. Senhor, oro que Tu possas orientá-los. Senhor, sei conosco. Neste momento da oração queremos encontrar Contigo. Queremos, ao terminar o nosso tempo juntos hoje, sair daqui cheios do Espírito Santo. Então, Senhor, faz a Tua obra em nós. Confessamos o nosso pecado, pedimos a Tua bênção e desejamos que Tu em tudo sejas glorificado. É este o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, mais uma vez, ficar de pé, vamos levantar as nossas ofertas. E quero pedir ao irmão Sérgio para vir e levantar as ofertas de hoje. Vamos dar generosamente. E enquanto levantamos as ofertas de hoje, canta este hino como o desejo do teu coração. Mais perto quero estar. No início, o salmo que citei foi: bom é aproximar-me de Deus. Se tu estás longe de Deus, pede Deus, mais perto quero estar. Se estás perto de Deus hoje, diz: Deus, quero estar ainda mais próximo de Ti. Então canta isto como oração do teu coração hoje. Mais perto quero
quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que esta seja a tua oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui esta manhã. Mais perto quero estar de ti, Senhor. Nos faz andar nos teus caminhos, nos faz viver para o louvor da tua glória. Esse cântico é um cântico de momentos de provações, de momentos de dificuldades. Mas quando nós estamos no Senhor, quando colocamos nossas vidas no Senhor, esses momentos passam. Porque Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa certeza do amanhã. Então que você possa orar esta manhã. Mais perto quero estar de Ti, Senhor, porque tudo há de passar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esta manhã.
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já permitiu aqui acontecer, pois é para o louvor da Tua glória, Senhor, que cá estamos. Obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas aqui depositadas. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que deposita a sua vida no Senhor, porque esta é a maior oferta que Tu espera de nós, ó Pai. Mas derrama, Senhor Deus, sobre nós a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Abençoe aqueles, ó Pai, que puderam ofertar. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que ainda não puderam ofertar. Que o Teu poder e a Tua majestade e o Teu amor seja sobre todos, porque és assim o Senhor nas nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, dá condições a cada um. Que esses dízimos e ofertas aqui colocados ao Teu altar, ó Pai, sejam sempre utilizados para o Senhor. Sempre utilizados para manter, Senhor Deus, a Tua casa, para manter, Senhor Deus, o Teu evangelho chegando, não só neste lugar, como em todo o mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque isso é o nosso maior presente. Obrigado, Senhor Deus, porque sem merecer, a Tua graça nos alcançou. Eu oro no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se tiver uma cópia da Palavra de Deus, pode abrir para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Estamos no meio de uma série de pregações sobre a família. Paz na minha casa, paz em casa. Para as nossas casas, para as famílias. Queremos que possa haver paz. Mas não só a paz que é uma ausência de conflito, mas uma paz que é o sentimento da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que desejamos, é isso que precisamos tanto. Hoje a pregação é para os maridos. Então, homens, maridos, aperte o cinto. Hoje vai ser direcionado para vocês. Agora, todas as outras pessoas aqui não pensam, bem, eu posso dormir, isto já não pertence a mim. Esta palavra é para todos nós. E realmente muitas das características que vão ser faladas hoje para os maridos são qualidades que precisam ser desenvolvidas em todos os nossos corações. Esposas, ora pelos teus maridos. Deus pode fazer muito mais nos corações do teu marido do que tu podes imaginar ou do que tu podes fazer. Ora pelo teu marido. Jovens aqui hoje, meninas, mulheres ainda não casadas, é este tipo de homem que devem procurar com que casar, se chegar esse dia. Rapazes aqui hoje que não são casados, estou a olhar para vários aqui, 14, 15 anos, 16, outros. Daqui a uns 8, 10 anos, possivelmente tu vais estar a tomar essa decisão para casar. E hoje a pregação é para te ajudar, para preparar a ser o homem segundo o coração de Jesus. Então esta passagem é para todos. Mas maridos, sei que isto é uma passagem que é desafiante para nós. E realmente a mensagem hoje não é a minha mensagem. Eu não sou perito em casamento. Tu podes, a Sara vai afirmar isso, vai dizer amém. Então eu estou a pregar a mim próprio. Eu não domino na perfeição tudo que a palavra de Deus diz para os maridos aqui. Mas felizmente vocês vieram hoje não para ouvir as minhas opiniões sobre casamento, mas sim sobre a palavra de Deus. Isto é desafiante. Quando falamos de maridos, homens e maridos e esposas, faz-me lembrar de uma história que há muitos anos atrás, de um homem que vivia na Califórnia. E ele queria ir para Havaí, as ilhas de Havaí, mas ele tinha muito medo de andar de avião. E também, quando andava de barco, ficava muito enjoado. Mas um dia ele estava a andar na praia e encontrou uma lâmpada mágica. E então ele
tocou na lâmpada mágica e caiu um gênio. E o gênio diz, tens um pedido só. E então o homem ficou a pensar, então, eu sempre quis ir a Havaí. Eu queria que tu fizesses uma ponte da Califórnia para Havaí, para eu poder ir de férias lá e visitar essas ilhas paradisíacas. O gênio pensou, daqui para Havaí é 3.000 quilómetros. Não imaginas as milhões de toneladas de cimento e alcatrão que seria necessário para fazer uma ponte até lá. É impossível, realmente, impossível. Eu sou um gênio, consigo fazer tudo, mas não consigo fazer isso. Pensa em outra coisa, outro desejo. Então o homem diz, bem, como marido e homem, eu sempre tenho tido uma grande dificuldade em perceber como a mente da minha esposa, de mulheres, funciona. E gostava realmente de saber todos os segredos de como as mulheres pensam, como estão a sentir e pensar e agir. Então o gênio olhou para o homem e disse, esse ponte para Havaí, quer que seja de 2 faixas ou 4? Então, é um pouco isso. Às vezes sentimos sobrecarregados, não sabemos o que fazer, mas a palavra de Deus tem a resposta. Efésios 5 diz o seguinte, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então esta é a palavra de Deus. Nesta passagem podemos ver as responsabilidades do marido para a esposa. Daqui a 2 semanas vamos ver o inverso, das esposas para maridos. Mas aqui vemos um retrato poderoso de como o marido deve ser. Como o marido, que é seguidor de Jesus Cristo, deve viver com a sua esposa. E vemos aqui que todas estas palavras são ricas, são profundas. Diz que é um mistério, é além da nossa compreensão plena. E o retrato de tudo isto, de como os maridos devem tratar e viver com as suas esposas, o retrato, o exemplo a seguir é Jesus. Tal como o exemplo para as esposas para seguir é Jesus também. Jesus, na vida cristã, é a nossa meta. Ele é o nosso exemplo. É Ele que dá-nos o poder para nós cumprirmos quem somos, o papel que temos dentro das nossas famílias. Mas podemos ver nesta passagem a responsabilidade de liderar e iniciar. Maridos, vocês têm a responsabilidade e o privilégio de liderar e iniciar nos vossos relacionamentos com as vossas esposas. Agora, o homem e a mulher são iguais diante de Deus em relação ao valor. O homem não é mais valioso que a mulher, nem a mulher do homem. Não estamos a falar de valor diferente quando falamos deste aspecto da submissão e da liderança, mas o que significa é que o homem e a mulher são complementos.
O apóstolo Paulo aqui nesta passagem faz uma referência a Gênesis, a criação, em Gênesis 1 e 2, em versículo 31. Por isso deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E então, vemos aqui que o valor do marido e da esposa são iguais, mas o papel a cumprir são complementares. O papel da esposa, como vamos ver, e tudo o que implica aí, é de submeter-se ao seu marido. E, como fala aqui, em versículo 23, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Agora, isto é muito importante, porque quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Este relacionamento lindo e belo, de alegria plena, foi desfigurado. O homem e a mulher, em vez de andarem em perfeita harmonia, o que acontece? Agora estão em conflito, há dificuldades, há desafios. E lembramos que o problema principal, aquilo que separa-nos de termos paz nas nossas famílias, o problema mais profundo é o problema de pecado. O problema que há em mim, que há em cada um de nós. E então a Bíblia fala para os homens, dizendo que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. As esposas são chamadas a submeter aos seus maridos, mas os maridos nunca são chamados a subjugar as suas esposas ou mandar nelas como se fossem inferiores. O mandamento para submissão é para as mulheres. Não é para os maridos subjugar ou exigir isso das suas esposas. A responsabilidade da submissão é da parte da esposa. Mas agora, maridos como cabeça, como diz aqui, marido é a cabeça da mulher, pode viver uma vida que facilita e abre o caminho para esta submissão, para este relacionamento complementar. E há dois erros em que podemos cair enquanto homens, enquanto maridos. Há o erro de passividade. E muitas vezes temos homeninos, homens que não cresceram, homens que ainda são muito imaturos. Não querem assumir responsabilidades, são piegas e egoístas. Podem trabalhar muito fora da casa, mas dentro da casa são simplesmente habitantes. E há muitos homens assim. Mas, pelo outro lado, existe a inclinação ao perigo de ser agressivo e controlador. Esse homem pode dizer, eu é que mando aqui, eu sei como mandar na minha casa. Mas o que a Bíblia está a dizer aqui não é mandar, mas liderar. É fácil mandar, mas é difícil liderar. Mandar é egoísta, liderar é altruísta. Mandar é falar, liderar é dar o exemplo. Então, podemos ver, maridos, como parece esta liderança nas nossas casas. O exemplo é Jesus. Como foi Jesus? Qual foi as características de Jesus? Jesus tomou a iniciativa para nos salvar e para nos fazer filhos de Deus. Não estávamos à procura disso. Jesus veio ao nosso encontro e um líder procura tomar a iniciativa para o bem de todos. Está atento, é proativo, toma a iniciativa. E a liderança e a posição de Cristo como cabeça da igreja é um papel que ele cumpre em amor, com um amor perfeito e com uma autoridade justa. Jesus nunca abusou do seu poder, Jesus nunca usou o seu poder para si próprio, mas sempre para o bem dos outros e para cumprir a vontade do seu Pai. É assim que a liderança do homem dentro de sua casa é para ser, seguindo o exemplo de Jesus. Ora, como é que isto se traduz para os nossos casamentos, para as nossas vidas hoje? Homens, nós precisamos ser o iniciador no relacionamento. Nós precisamos tomar a iniciativa para ganhar o coração e a confiança das nossas esposas.
para dirigir o relacionamento, para definir alvos, para resolver problemas, para oferecer perdão. Ser o líder significa que quando há um conflito, tu és o primeiro a pedir perdão. Tu és o primeiro a procurar reconciliação e paz. Não simplesmente vais sair e eu não aguento mais isto. Líder significa que tu tomas responsabilidade para isso e procuras reconciliação e paz. Quando os filhos estão a portar-se mal, não é deixar toda essa responsabilidade de corrigir e disciplinar e discipular os seus filhos cair nos ombros da sua esposa, mas é de assumir como marido, como pai, essa responsabilidade parental. Quando há decisões difíceis que precisam ser feitas, tu não abdicas ou escondes da tua responsabilidade ou fazes decisões só do teu jeito, da tua maneira. Tu procuras seguir o exemplo de Jesus. Houve momentos em que a decisão que Jesus tomou não foi percebido pelos seus discípulos, pelas pessoas que o rodeavam, mas sempre fez o que era melhor para eles. Na vida espiritual da tua família, és tu que tomas a iniciativa de cultivar um ambiente, amar e servir a Deus. Então, ser a cabeça, o líder, o iniciador, é liderar a minha família enquanto estou a seguir Jesus Cristo. É impossível tu seres o líder da tua casa conforme o padrão que está nas Escrituras e tu estás longe de Cristo. Tu estás afastado de Cristo. O teu coração não está próximo de Deus. E considera Jesus. Poucas horas antes de ele ser traído, ele fez o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Tal como Jesus, nessa noite, humilhou-se, ajoelhou para servir os seus discípulos. Foi assim que ele liderou. É assim, homens, que nós precisamos liderar e servir as nossas famílias, as nossas esposas. A liderança de Jesus exige coragem e ousadia, e mansidão e humildade. Mas em segundo lugar, é para amar e sacrificar. Diz, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Se há uma responsabilidade ou um chamado geral para o marido, é esta de amar. Tudo o resto nesta passagem cai à volta disto, desta responsabilidade de amar a sua esposa. Diz logo no fim, versículo 33, assim também, vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher. Então, o trabalho principal do marido é de amar a sua mulher. E toda essa passagem aqui está a explicar como amar. É amar e sacrificar. Então, somos chamados a amar e sacrificar, não a aturar e aguentar. E há muitos maridos que são assim, aturam e aguentam, mas não amam, não sacrificam. Então, esta passagem fala sobre isso. Diz, assim também, vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher. E mais uma vez, este amor, como é esse amor? O exemplo é Jesus. Hoje falamos muito em amor, em encontrar amor, e sentir paixão e tudo isso. E é bom, mas não é a totalidade do amor. O amor de Cristo é um amor constante e sacrificador que absorve e perdoa as falhas dos outros. A palavra amor aqui, agape, significa subjugar os teus interesses, prazeres e personalidade em favor e para o benefício de uma outra pessoa. O amor aqui é contínuo. Venha o que vier, eu vou-te amar. Vou-te amar com o amor com que sou amado, com o amor de Cristo. Então, o amor não significa, mas ela não merece, ou ela está a ser tão chata, ou tem outras coisas para fazer.
o amor toma o primeiro passo. E quando esse passo é de fé, o resultado virá. Olha para Cristo para ver como o amor é o amor verdadeiro. Muitas vezes pensamos, sim, eu iria, se tivesse que morrer para minha esposa, iria. E viver. O amar as nossas esposas, sim, é feito de grandes sacrifícios, mas também é feito de 1001 gestos pequenos. De cada dia, pequenos gestos que demonstram esse amor. Tu és lembrado, tu és lembrada, tu és valorizada. Vou procurar cuidar do teu coração, da tua vida. É conversar e ouvir o que está no coração da tua esposa. É servir, é absorver as coisas irritantes que ela faz, em vez de ralhar e ficar rancoroso. Em Colossenses diz o seguinte: os maridos que amem as suas mulheres e não as tratem com dureza, com rispidez. Diz em 1 Pedro: coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. A ideia aqui é estimar. E até aqui, repara como diz em versículo 29. Temos um retrato bonito de como este amor é manifestado. Diz, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes, e aqui duas palavras que descrevem como este amor é. Diz, antes a alimenta e sustenta. Alimentar. A ideia, imagina uma planta que tem lá em casa. Essa planta precisa ser regada, precisa de algum cuidado, precisa de sol e sombra. E para essa planta sobreviver, e não só sobreviver, mas florescer, precisa de cuidado. E então está a falar aqui de alimentar. E muitas vezes, quando pensamos sobre amar as nossas esposas, pensamos, bem, eu amo a minha esposa, mas a pergunta é, não é se amas a tua esposa, mas se estás a amar a tua esposa como ela precisa e deseja ser amada. E isto é tão importante. Eu lembro-me, há uns 20 anos atrás, uma igreja onde eu andava, de um domingo, o pastor estava a pregar sobre esta passagem e estava a falar sobre isto. E ele falou sobre a sua esposa e disse, a minha esposa veio a mim várias vezes a pedir-me para dançar com ela. E eu sou pastor batista, eu não danço, não tenho um osso em mim que consegue dançar, eu sou tão desafinado. Mas ela vinha a mim, Tony, dança comigo, dança comigo. E ele disse, o Espírito Santo tem me incomodado sobre isso. E então, frente a 1000 pessoas, ele disse, querida, vem cá à frente. E tocaram uma música suave e bonita, de amor, e dançaram aí em frente da igreja. Agora, eu não vou fazer isso hoje com a Sara. E não podem debater se é apropriado ou não, mas digo isto. Havia poucos olhos sem lágrimas nesse dia. E eu nunca mais esqueci desse exemplo. Como vamos amar? E pode ser de várias formas, com conversa, com prendas, com atos de serviço, com tempo, seja o que for. Seja um estudioso de como amar bem a sua esposa. Alimenta, e a palavra aqui também é de sustenta. A palavra sustentar aqui não é muito boa. A palavra do grego é phthalpo. E significa acariciar, mimar ou estimar com muito carinho. Essa descreve o amor que tu tens para a tua esposa. Paulo até usa a mesma palavra desta forma em outra passagem. Diz, mas quisemos tratar-vos com a delicadeza. É a mesma palavra aí nessa passagem. E diz, como uma mãe trata os seus próprios filhos. A nossa ternura por vós era tal que estávamos dispostos, não só a entregar-vos a boa nova que vem de Deus, mas também a nossa vida, de tal maneira nos afeiçoamos. E isto descreve o teu relacionamento hoje. Possivelmente estás aqui a pensar, mas eu não consigo fazer isso. Não,
David, tu não sabes como é o meu relacionamento, como o meu casamento está fragilizado, tu não sabes como a minha esposa é. Pois não. Nenhum de nós, em nós próprios, temos a capacidade de amar bem as nossas esposas. É por isso que sem o poder de Deus em nós, sem nós seguirmos a Jesus com as nossas vidas, sem nós rendermos quem nós somos aos pés de Jesus, só aí é que vamos ter a capacidade para amar bem as nossas esposas. E vai muito além do amor que é transacional, que é superficial. É um amor que vai transbordar e vai continuar. Mas finalmente, santificar e unir. Diz, para santificar, versículo 26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que Jesus Cristo faz a nós, a igreja, Ele santifica-nos, Ele purifica-nos. Ao seguir Jesus, estar com Jesus, Ele molda os nossos corações, dá-nos mais desejos para Deus. E é isso, maridos, que nós somos chamados a fazer com as nossas esposas. E a pergunta que mata-me muitas vezes é se a minha esposa é melhor seguidor de Jesus Cristo, se ela ama melhor a Jesus por causa da minha influência ou apesar de mim. Maridos, o nosso coração, o nosso desejo deve ser de ver as nossas esposas seguirem Jesus Cristo com tudo o que são, que a alegria e a paz do Senhor estejam a transbordar nas suas vidas, que estão bem espiritualmente. Cada um de vocês, maridos, são pastores das vossas casas. Como está a condição espiritual em vossa casa? Alguns conselhos. Como fazer isto? Ora pela tua esposa, com ela. Leia a Bíblia com a tua esposa. Faz perguntas sobre a vida espiritual dela. Toma a liderança de discipular e cuidar dos teus filhos espiritualmente. Serve a Deus juntos na igreja e valoriza a igreja e a obra de Deus, o reino de Deus. Venha o teu reino na minha casa, na minha família, no meu casamento. É algo espiritual que está em jogo aqui. Isto é poderoso. Eu sei, homens, nós precisamos de ajuda prática. Eu deixei aí a entrada uma folha. Como orar, 10 formas de como orar pela tua esposa. E 27 ou 28 perguntas de como abrir uma conversa rica com a tua esposa. Leva uma dessas folhas para casa como a TPC. Mas para isto acontecer, tu e eu precisamos de ir muito mais longe no nosso relacionamento com Deus. E sabes, a melhor maneira de amar melhor a tua esposa é de amar mais a Deus. De procurar, de seguir Deus com tudo o que és. De ser um homem zeloso pelas coisas de Deus, que arde o teu coração com desejo para crescer em santidade, que deseja alcançar este mundo com o Evangelho, que deseja ter carinho e afeição e amor e cuidado pela vida da tua esposa. Há um escritor que falou isto. E se o propósito de casamento não for só felicidade, mas santidade? Deus deseja, e isto, homens, é muito importante, um dos maiores instrumentos que Deus vai usar na tua vida para te fazer-te mais depender nele e tu seres mais conformado à imagem de Jesus Cristo são as tuas próprias esposas. Isto, eu amo a Sara com tudo o que sou, mas ela é a pessoa que mais me deixa frustrado na minha vida. E ela sabe, e eu igualmente para ela. Se perguntares quem dá-te mais dor da cabeça na vida, é o David. Mas sabem, Deus colocou-nos e no meio juntos, e no meio dos conflitos, no meio dos problemas. Esta semana partilhei um vídeo
um dos meus pastores favoritos, John Piper, onde ele falou sobre uma vez que foi almoçar fora com a sua esposa. E ele orou que fosse um tempo muito bom, mas correu mal. E ele disse, a tarde toda passei em lágrimas. E eu enviei isso a Sara e disse, este vídeo deixa-me muito encorajado. Se um grande pastor como John Piper pode falar assim do seu casamento, então nós não estamos tão mal. Mas isto para mostrar que Deus deseja usar a pessoa imperfeita com que estás casado para aperfeiçoar essa obra de Deus na tua vida, de fazer-te mais parecido a Jesus. Então, santificar e unir. Agora, tudo isto é impossível sem o poder de Cristo, sem o exemplo de Cristo. Esta semana eu falhei em cumprir tudo o que acabei de pregar hoje. E possivelmente tu estás aqui hoje e dizes, eu estou tão longe disto. Não sou o marido que devo ser minha esposa. Será que há esperança para mim? E a beleza disto é que Jesus veio a este mundo para redimir e salvar homens egoístas e inseguros e frustrados e imorais e orgulhosos e salvar esses homens e levá-los pouco a pouco a conformar-os à imagem de Jesus e para serem maridos que verdadeiramente são bênção na vida das suas esposas. A questão não é se tu manifestas tudo isto na perfeição, mas se tudo isto está a crescer na tua vida. Homens, maridos, abraçam o vosso propósito. Aprende de Jesus. Ser casado com a sua esposa pode ser frustrante e humilhante, mas é glorioso e belo e bom. Não descarte isso, não minimize isso, valorize isso com tudo o que és. Este ano eu li, em janeiro, um livro chamado Uma Promessa Cumprida. E tocou muito o meu coração, porque fala de um homem chamado Robertson McQuilkin. E Robertson, por muitos anos, era presidente de uma grande universidade. Escreveu 19 livros. Ele era convidado para dar palestras em todo o lado, em todo o mundo. Um homem muito influente. Mas quando ele estava no pico do seu sucesso como presidente dessa universidade, a sua esposa Muriel estava a declinar muito com Alzheimer's. E então ele teve uma decisão a tomar. Vou largar isto e cuidar da minha esposa, ou vou simplesmente deixá-la? Ela disse, raramente ela está contente, só está contente quando eu estou com ela. E então, ele, no seu discurso de despedida, escreveu estas palavras. Ele diz, quando o dia chegou em que tive de fazer aquela decisão, eu estava resoluto. Foi uma questão de integridade. Há 42 anos, eu tinha prometido de ficar com ela, em doença e em saúde. Até a morte nos separa. E eu sou o homem da minha palavra. Isto não foi para mim um compromisso triste. Era justo, pois ela tinha cuidado de mim ao longo dos anos. Ela tinha sido uma esposa fantástica e dedicada. E agora era a minha vez. E se eu tivesse de cuidar dela pelos próximos 40 anos, ainda assim, não sairia da dívida que eu tinha para ela. Mas o dever pode ser sombrio e estoico. Mas para mim, isto não é um dever. Eu adoro a Muriel. Ela é preciosa para mim. Não sou obrigado a cuidar dela. Tenho o privilégio de cuidar. É uma grande honra cuidar de uma pessoa tão maravilhosa. E então, em 1991, ele deixou o seu trabalho como presidente da universidade. E o que fez? Dedicou-se a tempo inteiro, até 2003, a cuidar da sua esposa, Muriel. Homens e mulheres, hoje, temos famílias com muitos problemas, com muitas dificuldades. Mas em Cristo há esperança e há paz para as nossas casas. Homens, vamos seguir Jesus com tudo o que somos. Pai nosso,
Dou-te graças pelos homens, pelos maridos que fazem parte desta igreja. Dou-te graças pela forma que muitos deles são exemplo para mim. Mas, Senhor, todos nós falhamos, todos nós temos um longo caminho a andar. Todos nós precisamos crescer e desenvolver. Precisamos possivelmente até de arrepender-nos de certas coisas. Senhor, oro que hoje Tu possas, em especial, trabalhar na vida de cada marido aqui hoje. Se há um marido aqui hoje que o primeiro passo é simplesmente aceitar Cristo como o seu Senhor e Salvador, que seja assim. E oro, Senhor, que cada um de nós que conhecemos Jesus, que possamos seguir o exemplo do nosso Senhor e nosso Mestre e amar bem as nossas esposas até a morte nos separa. Senhor, ajuda-nos a sermos homens fiéis e íntegros. Ajuda-nos a sermos uma igreja cheia de famílias onde há paz. Não significa que não vamos enfrentar dificuldades e desafios, mas, Senhor, que as nossas casas possam estar cheias da Tua paz. Oro pelos jovens que estão aqui hoje, que ainda não casaram ou desejam casar no futuro. Oro, Senhor, que desta igreja possa haver muitos e muitos e muitos bons casamentos, que possa haver famílias fortalecidas e que Tu, Senhor, possas fazer a Tua obra em nós. Senhor, dou-te graças pela Tua bondade. Oro tudo isto em nome de Jesus. Amém.